não é? Aqui, voltando à propaganda, informando para vocês, quem tiver interesse pode pesquisar lá. E aqui vem o famoso, não é? Eu gosto muito desse personagem. Eu discordo de grande parte do que ele escreve, não é? Mas ele é fenomenal. É um dos grandes pensadores que, para vocês que estão aí no ensino que nós chamamos educação, não é? Rousseau é considerado, com a sua obra O Emílio, um dos fundadores da educação moderna, não é? E veja aqui, que também é uma síntese da teoria dele, não é? O que ele diz? Uma sociedade só será democrática quando ninguém for tão rico que possa comprar alguém, e ninguém seja tão pobre que tenha de vender-se para alguém, para sobreviver. Não é? E é muito interessante o Rousseau. E aí eu faço um alerta para vocês, eu acho que sugeriria vocês ler Rousseau, não é? Não só essas obras de caráter político, outras obras também, mas tem duas obras ligadas ao pacto. Origem e Fundamento da Desigualdade entre os Homens, que é uma obra brilhante, brilhante. Ele faz uma crítica arrasadora ao absolutismo e, consequentemente, se for transferir para hoje, arrasadora à sociedade e do contrato social. Não é? Vejamos Rousseau. E aí eu coloquei a radicalidade da soberania popular. Não é? E isso tem sentido. Eu vou explicar para vocês por quê. Não é? Como a vida social e razão estão intimamente correlacionadas, antes daquela, para Rousseau, o homem é incapaz de observar a recta ratio. Esta somente vem a tornar-se guia do comportamento humano depois de desenvolvida a sociabilidade. E a vida social, que com seus grilhões, olha aqui, ó, a vida social com seus grilhões disciplina o espírito libertário do homem e nele suscita a noção de lei. A lei civil é anterior à lei natural na mente humana e é através daquela que o homem chegará a ser capaz de compreender esta. Assim, essas noções de justo e injusto não estão presentes no estado de natureza. E os filósofos que as atribuem ao homem natural se equivocam. Excluída a razão, a lei natural não pode ser o fundamento da sociedade. E a origem atribuída a esta, bem como o fundamento em que se apoia a tradição dos pensadores, tratam da questão agasalham um erro, um grande equívoco. O direito natural é desconhecido do homem que não dispõe do uso da razão. Aqui eu faria uma pausa para vocês. Primeiro, Rousseau é mais ou menos contemporâneo do iluminismo. Mas ele não é um iluminista. Por que ele não é um iluminista? Porque os iluministas partiam do pressuposto de que a razão é inata. Para Rousseau, que era um grande estudioso, que conhecia obras de antropologia, que conhecia as experiências de antropologia, ele diz que o homem no seu estado natural é um animal humano, ele não é dotado de razão. Não é? Portanto, alguns dizem, para Rousseau, o homem natural é bom. É bom. Eu já li isso várias vezes. E cada vez que eu leio isso, me dá um chimelique danado. Porque para Rousseau, o homem natural não é bom nem mal. Ele é um animal. Um animal que, diferenciando dos outros, é um animal humano. Ele não sendo dotado de razão, não tem como ele ser bom ou mal, não tem como ele fazer julgamento. Não é? E aqui ele é muito contundente. Ele é muito contundente nisso. A partir desse pressuposto, não é? Vamos desenvolvendo aqui para vocês compreenderem, né? O homem vivendo neste estado natural teve de confrontar-se com dificuldades.
e aprendeu a superá-las. Construiu choupanas e, diferenciando-se do estado animal, do estado de natureza, buscando sua sobrevivência, ele passa a vida em sociedade, a viver em sociedade. Forma a família, passa a diferenciar a ação dos dois sexos, que coabitando em uma habitação comum, surgem os primeiros progressos do coração, que originam o surgimento do amor conjugal e do amor paterno. Não é? Tem algumas aí que fazem uma crítica feroz ao Rousseau pela questão de como é que ele trata a mulher, não é? Ou a fêmea, né? Nesse sentido aqui. Não é? Ele diz, cada família se tornou uma pequena sociedade ainda mais unida, por serem a afeição recíproca e a liberdade seus únicos laços. Veja a família que vocês pertencem, não é? Vocês amam sua mãe? Ama seu pai? Ama seus irmãos? Então está aí o primeiro elemento de solidez, de consolidação da vida social, não é? Segundo Rousseau. Não é? E foi então que se estabeleceu a primeira distinção na maneira de viver dos dois sexos, que até então era um só. As mulheres tornam-se mais sedentárias e acostumou-se a cuidar da cabana e dos filhos, enquanto os homens iam buscar subsistência comum. Não é? Aí é um grande debate que tem sobre isso, né, que eu acho que há uns equívocos, há críticas equivocadas a Rousseau nesse aspecto. Né? Porque quando ele está dizendo aqui da mulher, tem as condições biológicas e da reprodução, da dificuldade de locomoção, etc, etc, etc. É um bom debate, não é? Que eu até aconselharia vocês a procurar se informar sobre isso. Não é? Assim, vivendo em sociedade, o homem passa a ser dotado de razão. Veja, é a vida social que leva o homem a desenvolver a razão. Então ele torna-se um animal racional, um animal pensante, ou seja, segundo Rousseau, transforma-se no animal depravado. Transforma-se no animal depravado. Isso porque a reflexão que leva às opções, que leva a outras atividades, a outras atitudes, daí eu estava dizendo para vocês da importância do que nós temos aqui no cérebro, né? Porque a reflexão é contrária à natureza. O homem expandiu-se e suas dificuldades de sobrevivência multiplicaram-se ao mesmo tempo, tornou-se superior aos demais animais. O homem diferencia dos outros animais. Essa antropologia está provando isso, não é? A antropologia moderna, não é? Associou-se, isso faz com que ele se associe a outros, formam grupos de caçadores e tribos de pastores. E isso está registrado aí na história, não é? Que é inquestionável isso que ele está dizendo aqui. Porém, ele sendo dotado de razão, passando a ser dotado de razão, vai surgir o quê? A inveja, a cobiça, a vaidade, a discórdia. Não é? Então, portanto, a vida social que leva o homem à razão, ela é contrária e é uma negação da natureza, pois impõe a servidão social. Esse que era livre no seu estado de natureza, na vida em sociedade, sendo dotado de razão. Não é? Nessas relações onde surge a inveja, a cobiça, a vaidade, a discórdia, a violência, não é? Isso impõe o quê? Impõe uma servidão social. Não é? Porém, veja, a descoberta do ferro permite ao homem dedicar-se à agricultura, inicialmente de forma coletiva. Está lá os estudos históricos e antropológicos provando isso. Não é? Mas quando o homem cerca uma determinada quantidade de terra e diz, isto é meu, e encontra pessoas crédulas, ingênuas, de senso comum, não é? De descelebrados, que acreditam nesse ato de usurpação, surge a propriedade privada individual. Olha o raciocínio como ele está desenvolvendo, baseado nos estudos históricos, nas pesquisas antropológicas existentes naquele momento. Não é? Desta forma, o homem é arrancado do contato com a natureza,
ele é arrancado do seu estado natural. É consumado assim o pecado original, que leva à desigualdade, à inveja, à maldade, à concorrência, à guerra. Não é? Veja, isso é artificial, é consequência da vida em sociedade. Portanto, quando ele termina essa origem e fundamento da desigualdade entre os homens, né, que é uma obra brilhante, fica uma questão em aberto. Qual é a questão? É como encontrar uma forma de conciliar liberdade e autoridade, combinar a igualdade e a liberdade naturais com a garantia de sobrevivência e a felicidade, em lugar de destruir a igualdade natural, mas, ao contrário, substituí-la por uma igualdade moral e legítima naquilo que a natureza poderia trazer de desigualdade física entre os homens, que, podendo ser desiguais na força ou no gênio, se tornam iguais por convenção e por direito, que é estabelecido a partir desse contrato social. Então vocês estão percebendo aqui a diferença, Hobbes, Locke e Rousseau, não é? A crítica que Rousseau faz a isso. Daí a grande importância, tem muitos que não reconhecem, mas a grande importância das obras e do pensamento de Rousseau na história da humanidade. Passa pela Revolução Francesa, pelo período dos jacobinos e chega aos dias de hoje. Não é? Rousseau é um pensador extremamente influente, muito mais do que nós possamos pensar ou imaginar no primeiro momento. Não é? Então veja, o grande problema que ele estava se colocando, continuando, é substituir a igualdade natural por uma igualdade moral, que deve ser assegurada por convenção e direitos, transformando essa igualdade natural em igualdade civil, a ser assegurada através de um contrato social, que expresse uma forma de associação e defenda e proteja com toda a força comum a pessoa e os bens de cada associado, e pela qual cada um, unindo-se a todos, só obedeça, contudo, a si mesmo, permanecendo assim tão livre quanto antes. Né? Você pode dizer assim, isso aqui é um raciocínio sem fundamentação. Na Suíça, em vários momentos, não é, se admitiu esse princípio. E na Suíça até hoje tem alguns cantões que obedecem esse princípio aqui das ideias de Rousseau. Não é? Você acha que é absurdo, mas tem cantões que são administrados pela própria população que se reúne anualmente, semestralmente, conforme as necessidades, para debater, discutir e decidir sobre o que seria melhor para o conjunto da população. Então isso não é só uma teoria, isso ainda persiste. Não é? Claro que na Suíça, em alguns cantões, mas persistiu e tentou persistir em alguns momentos. Por exemplo, durante o período dos jacobinos, não é? Na Revolução Francesa, na Comuna de Paris, esses princípios são retomados. Então não é um simples pensador aleatório, ele influencia e muito o processo civilizatório, influencia a humanidade e continua influenciando até hoje. Não é? A vida política, olha aqui o que ele vai chamar a atenção, a vida política fundamenta-se na soberania popular, pois não é possível a representação, quando muito há a delegação. Veja lá dos políticos profissionais, né? Da transferência da soberania. Ele vai dizer, não, soberano sou eu, não abro mão da minha soberania. Não é? Isso porque no governo representativo, os representantes possuem tendências, os políticos profissionais, a usurpar a soberania e passar a agir por si próprios, procurando manter-se indefinitivamente com o poder que lhes foi delegado. E para isso convoca milícias, faz passeatas, propaga a compra de fuzis, faz a cena da arminha. Não é? Para quê? Para defender os seus interesses próprios, para continuar usurpando os direitos e a soberania popular. Não é?
Para impedir essa tendência, é conveniente que os representantes sejam substituídos frequentemente por meio do voto, que deve ser a forma de expressão da vontade da maioria, né? Que é o exemplo do cantão na Suíça que eu coloquei para vocês. No fundamental, segundo Rousseau, né, o pensamento de Rousseau, seria uma democracia plebiscitária, que nós poderíamos dizer direta ou semidireta. Ao contrário, seria um Estado e um governo ilegítimo, pois usurpa a vontade popular, como, por exemplo, o governo representativo, não é? O chamado Estado Democrático de Direito, que está muito propalado no Brasil, é uma contradição. Né? É uma contradição, porque é um sistema representativo. Segundo Rousseau, né, essa representatividade ela é nula, né? Ou seja, a lei não ratificada pelo povo soberano é nula. E ele ironiza o povo inglês, que ele diz lá, olha, infeliz os povos que de tempos em tempos são chamados para escolher aqueles que vão continuar oprimindo e explorando, né? Ou seja, as democracias representativas modernas, segundo Rousseau, elas são nulas, né? Seja as repúblicas, monarquias constitucionais e os fundamentalismos mais graves, né? Porque é baseado na religião, né? Naquilo que eu tinha dito. O que é a religião? É o devir. E as pessoas se matam, morrem para viver, entre aspas, depois da vida, para viver na morte, não é? Então, repetindo aqui o que Rousseau diz, toda e qualquer decisão, toda e qualquer lei não ratificada pelo povo soberano, ela é nula, né? Ou seja, o Estado democrático de direito, segundo Rousseau, ele é carente de legitimidade, porque eu, como soberano, não sou consultado, não voto nas leis, não participo. Isso é tão sério, que vários países, agora com o advento de internet, de consulta, estão fazendo as consultas populares, as audiências na Câmara, no Senado, né? Que é uma tentativa de reduzir esse espaço autoritário e monocrático que o Estado representa. Isso é influência de quem? Essa influência nascente do pensamento de Jean-Jacques Rousseau. Está aqui novamente a propaganda para vocês, quem tiver interesse, né?